Raízes da função do segundo grau. Raiz, a gente viu na parte de função que nada mais vai ser do que o valor de x para o qual o resultado dessa função é zero. Então, lembra que a ideia de raiz sempre vai ser raiz, ó, de novo, é o valor de x para quando o y é igual a zero. Então, é o valor que vai zerar a minha igualdade. Isso que a gente chama como raiz, tá? Então, a raiz é o valor de x para o qual o y é zero. Então, isso que a gente chama de raiz. E como é que a gente vai fazer para determinar as raízes de uma função do segundo grau? Aí, precisamos trabalhar com a fórmula que aqui, que comumente costumamos chamar de Bhaskara. Então, para calcular raízes, usamos o que a gente costuma chamar de fórmula de Bhaskara. Como é que é essa fórmula? Então, primeiro, eu tenho que escrever a minha função sendo igual a zero, ax ao quadrado mais bx mais c, só que eu quero que o resultado dela, tá? O resultado que eu for encontrar seja zero. Então, aqui vai ser igual a zero. Então, eu preciso dos parâmetros a, b e c. E aí eu vou calcular eles da seguinte forma. Vou calcular eles pela equação x sendo igual a... Vou escrever primeiro a equação, aí eu lembro ela com vocês. Menos b. Isso aqui é o que a gente chama de fórmula de Bhaskara. É a forma onde a gente calcula, tá, as raízes de uma função do segundo grau. Então, esse é o nome que a gente dá, fórmula de Bhaskara. Tá? Então eu vou utilizar essa fórmula para calcular os valores que vão zerar essa função. Os valores de x para os quais o y é zero. Esses valores, como você já viu na aula de função afim, inclusive ele ainda está no canal se você ainda não assistiu, eles vão ser os pontos onde você toca o eixo x. Então, quando você usar essa fórmula, você vai encontrar os pontos onde a gente toca o eixo x. Então, a raiz também vai representar, não esqueça que ela, mais importante dela, é que ela representa o ponto onde toca o eixo x. Ponto onde toca o eixo x, tá? Então, para calcular a raiz de uma função de segundo grau, e a raiz nada mais é do que o valor que vai zerar essa função, a fórmula que vamos utilizar é essa daí, é a fórmula de Bhaskara, é o nome que a gente dá para ela. E a raiz nada mais vai ser do que o ponto onde você toca o eixo x. Então, em relação ao gráfico da função do segundo grau, que é a parábola, eu te dei 4 elementos importantes que vão te dizer como é que esse gráfico será construído. Qual? O parâmetro A, que vai me dizer a concavidade dessa parábola. O parâmetro B, que vai me dizer se essa concavidade vai encostar no eixo y crescendo ou decrescendo, ou se vai ser simétrica ao eixo y. O parâmetro C, que me diz aonde você toca no eixo y. E as raízes, que vão te dizer aonde você toca o eixo x. Então, no gráfico, como é que isso ficaria aparecendo para a gente? Como é que as raízes aparecem para a gente, Nelson? Elas aparecem da seguinte forma. Aparecem assim, ó. Assim. Peraí. Não era para ter guardado tudo. Vou fazer aqui uma parábola para a gente, tá? Aí eu vou fazer ela com concavidade voltada para baixo, tá, gente? Só para a gente variar, porque a última estava com concavidade voltada para cima. Então, só para variar mesmo, vou fazer ela com concavidade voltada para baixo. Então, lembra, quais foram os pontos, tipo os elementos que eu acabei de falar que estavam sendo importantes para a gente até esse momento? Olha, o A está me dizendo que a concavidade está sendo voltada para baixo. O B está me dizendo se eu estou encostando quando está caindo, quando está subindo, ou se é simétrica em relação ao eixo Y. O C é esse ponto aqui, esse ponto onde você toca o eixo Y, é o seu parâmetro C. E esses dois pontinhos onde você está tocando o eixo X, aqui e aqui, é o que a gente vai chamar de raízes da função, tá? Raízes da função do segundo grau. Raízes. Serão as raízes dessa função do segundo grau, tá? Então, esses dois pontinhos onde a gente está encostando no eixo x, nada mais do que representa as raízes, tá? Então, no gráfico de uma função de segundo grau, se você encostar o eixo x, esse ponto onde você está tocando o eixo x, representa o que a gente chama de raiz. E para calcular as raízes, a gente usa o que
chamamos de fórmula de Bhaskara, tá?